Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, professor Flávio aqui, né? Vamos aí para a segunda aula nossa de medidas elétricas, né? Uma sériezinha de vídeos para preparatório, né? Para a galera que aí da eletrotécnica, da automação, da eletrônica, até mesmo da mecânica, da eletromecânica, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre alguns instrumentos de medição elétrica, beleza? Então, hoje ainda vai ser um pouquinho na teoria, tá? Eu até falei com vocês na primeira aula, quem assistiu a primeira aula nossa, né? Eu disse que na segunda aula eu iria já trazer alguns instrumentos, né? Mas eu não consegui no laboratório ainda, né? Nem na bancada montar aqui para vocês, né? A aula, tá? Mas então hoje eu vou apresentar para vocês alguns instrumentos, tá? Lembrando, gente, que aqui é uma aula introdutória, tá bom? É para quem já está fazendo curso técnico, não para quem quer fazer ou para quem se interessa pelo assunto, tá? Então, mas vai ser útil para todo mundo, para quem já é da área, mas ainda está começando, não conhece muito material, tá? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, quem não assiste a primeira aula, né, para essa segunda aula fazer sentido, assistam a primeira aula, né? Eu sou professor de matemática, sou formado em matemática, pós-graduado em física, né? Tenho formação na área de engenharia eletromecânica. No ensino médio, fui técnico em eletrotécnica, tá? Então, vamos lá, deixa eu começar a apresentar a tela aqui para vocês. Só, me deem só um momento, eu vou só trocar aqui para vocês a tela. Bom, minha formação para vocês aí, como eu já falei, tá? E agora vamos lá, então. Instrumentos de medição elétrica, né? São instrumentos que o próprio nome sugere que eu vou medir a grandeza, né? Aí, lembrando da primeira aula, o que eu vou medir agora? Eu vou medir uma grandeza física, um fenômeno físico, tá? Exemplo, se eu vou medir a corrente elétrica, eu estou medindo aqui o fluxo de elétrons em um condutor. Se eu estou medindo tensão elétrica, estou medindo a diferença de potencial do condutor. Sei lá, se eu estou medindo aí uma temperatura, eu estou medindo que o grau de agitação das moléculas, beleza? Então, sempre que eu faço algum tipo de medição, na verdade, eu estou medindo uma grandeza física, beleza? Os instrumentos elétricos, eles podem ser analógicos ou digitais, podem ser de campo ou de bancada e terem diferentes graus de precisão. Um pode ser mais preciso que o outro. Como assim, professor? Um pode ter só uma casa decimal, um ter duas casas, um ter três casas, beleza? Vai variar de instrumento para instrumento, tá? Os instrumentos de medidas elétricas, né, na elétrica, na automação, na eletrônica, os mais conhecidos, né, usuais, são o multímetro, alicate amperímetro, terrômetro, voltímetro, amperímetro, ohmímetro, watímetro, frequencímetro, capacímetro, indutímetro, osciloscópio e analisador de espectro. Poxa, Flávio, mas eu estou fazendo curso técnico, eu tenho que ter todos eles? Não, claro que não, tá? Até porque, exemplo, o multímetro, só aqui dentro, você já consegue ter pelo menos 4 ou 5 equipamentos. Por exemplo, voltímetro está dentro do multímetro, o ohmímetro está dentro do multímetro. No meu caso, no que eu tenho, capacímetro está dentro do multímetro, indutímetro também está dentro do multímetro, beleza? Isso no meu. Alguns alicates amperímetros alguns alicates de amperímetros, eles já são o próprio voltímetro, o próprio amperímetro e o próprio ohmímetro, beleza? Então, já frequencímetro e watímetro, né, aí são meio que independentes. Mas a maioria da área que você vai trabalhar, você não precisa ter todos, eu vou explicar um por um aqui funcionamento, tá? Mas antes de eu começar a falar um por um, vamos entender aqui, ó, as características deles, tá? Olha aqui, ó. Característica de operação, exatidão e precisão. Ou seja, um instrumento ele pode ser exato e não ser preciso, e um pode ser preciso e não ser exato. Por exemplo, a exatidão é a medida tão próxima do valor indicado pode ser. Um exemplo, se eu quero medir 9 volts, uma bateria de 9 volts, e eu pego lá o meu multímetro, e está marcando lá para mim 9,81, 8,9, poxa, eu posso considerar que ele é exato, mas ele não é preciso. Preciso se fosse 9. A bateria marca 9,
tá lá na etiqueta, 9 volts, e eu medindo 9 volts, opa, meu instrumento é preciso. Mas agora, 9.1, 8.9, pô, está dentro da faixa aceitável. Então, ele é exato, tá? Então, eu falei aqui, ó, já na precisão, ele tem que ser preciso. Se eu tenho aqui 3, eu medi 9,30, 9,31, 9,33. Poxa, ele é preciso? Pô, é preciso. Vê, tá me dando ali as graduações certinho. Se eu medisse ali 9,305, poxa, mais preciso ainda. 9,3502. Caramba, tá me dando aquela precisão, poxa, com todos os números. Agora, ele é exato? Não, não é exato. Beleza? Então, por isso que nem tudo que é exato é preciso, tudo que é preciso é exato. Beleza? Então, aqui, ó, lá no finalzinho. Se eu tivesse um valor de 9,3 e eu quero achar 9,3, ou seja, aí seria preciso e exato. Né? Mas na prática isso dificilmente vai acontecer, porque nós teremos aí diversos fatores, devido explicado na aula 1, por exemplo, a temperatura ambiente que você vai estar medindo, se você vai estar em um campo elétrico, se você vai estar medindo um dia muito quente, um dia muito frio, se tem umidade relativa do ar influenciada, se tem barulho, se tem vibração perto. Então, qualquer coisa que você for fazer medição, né, pode sofrer algum tipo de influência e aí a sua medida ela já não ser exata e nem precisa, tá? Vamos lá então. Multímetro. Ele realiza várias medições elétricas e não elétricas e através dos sensores como medir uma temperatura como o termopar, beleza? Eu vou falar para vocês o que é o termopar. Aqui eu tenho dois tipos de multímetros, beleza? Eu tenho um multímetro aqui da Minipa, né? Ele é muito bom. Ele deve estar em torno de uns R$ 500, um desse aqui. E eu tenho um multímetro aqui que não conheço a marca, beleza? E aí vamos só entender isso aqui, ó. Repare que no multímetro, meu displayzinho digital, né? Repare que ele tem aqui duas casas decimais, beleza? Eu tenho aqui, tá vendo? Com comum, um vermelho e aqui um azul. Esse comum quer dizer o quê? Repare que aqui é preto, aqui é vermelho. A ponteira preta vai ficar fixa aqui dentro. E a ponteira vermelha é que você vai mexer para um lado ou para o outro. Por exemplo, tá vendo aqui desse lado? Eu tenho aqui, ó, V barra MA barra ômega. Ou seja, V, tensão, MA, miliampere, corrente elétrica, e essa letrinha grega aqui, ohmímetro. Ou seja, eu tenho um multímetro, beleza? Mas junto com o multímetro, eu posso medir o quê? Tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Como? Só selecionar aqui na escala. Está aqui no zero. Se eu rodar para cá, ó, nessa faixa azul, essa letra V com uma linha pontilhada embaixo é tensão em corrente contínua. Beleza? Um V com pontinho embaixo, tensão em corrente contínua. O V com o tio embaixo é a tensão em corrente alternada. Beleza? Aqui, ó, o letra A com pontilhado embaixo. Corrente elétrica em corrente contínua. Beleza? Aqui, ó, eu tenho o apito sonoro, tá vendo? Esse símbolozinho aqui é o apito sonoro. Eu vou medir o quê? Condutividade. E aqui, ó, eu tenho a letra grega ômega. Eu tenho aqui a resistência ômega. Beleza? Ômica, desculpa. Então, e aqui, ó, repare que aqui, tá vendo aqui HFE? Eu tenho aqui 3 furinhos. Aqui eu posso encaixar um sensor de temperatura aqui e também fazer medição de temperatura, beleza? Vem separado, tudo mais. Então, isso aqui também é muito útil. Eu tenho aqui, ó, um outro multímetro, parecido com o primeiro, duas decimais, as escala, ó, resistência elétrica, corrente elétrica. Ó, tá vendo? Essa aqui, ó, aqui, esse F aqui é de Faraday. Então, esse multímetro aqui, ele tem um capacímetro junto também, ó. Esse F aqui é de Faraday, beleza? Eu tenho aqui, ó, o encaixe aqui do termopar para encaixar um sensor de temperatura aqui também, beleza? Então, é bem tranquilo. Esse é o multímetro. Esse aqui, né, é o multímetro mais top de todos. Eu não tenho um desse, mas eu
tá no meu plano ter um desse ainda aí no futuro, porque é, repare aqui, ó, tensão, resistência, isso aqui, ó, é capacitância, ou também eu posso medir indutância, eu vou explicar para vocês lá no final do vídeo. Hz, frequência em Hertz, grau Celsius. Então, eu tenho várias medidas aqui, ó. Então, isso aqui é muito maneiro. E agora, o principal de tudo, eu posso fazer uma conexão do multímetro com o telefone, beleza? Tudo que eu for medindo aqui, eu posso registrar meu telefone, porque você está fazendo um serviço técnico, ou um laudo técnico de algum equipamento. Então, conforme você vai medindo, né, fazendo as instalações ou as conferências de manutenções, você pode ir fazendo o quê? Ir mandando para o seu telefone e aí você salvar isso aqui em PDF. E aí, na hora do orçamento, na hora de você fazer um relatório, na hora de fazer um laudo técnico, rapaz, dá outra visão, tá? Um multímetro desse aqui, poxa, eu não sei, mas deve ter em torno dos 1.100, R$ 1.200, se não tiver mais. Mas o dia que eu puder, eu vou ter um desse ainda, beleza? Esse aqui é top de linha. Alicate amperímetro, beleza? A maioria de vocês já conhecem, mas vou lá só falar. O alicate amperímetro, ele também tem um braço magnético e ele pode trabalhar como multímetro, tá? Vamos aqui, nos exemplos. Eu tenho aqui uns alicates amperímetros, ó. Isso aqui é um Xing Lingzinho, baratinho, 40, R$ 50. Não é tão preciso, nem tão exato, mas quebra um galho para quem não tem nada. Esse aqui é um da Guepar, eu tenho um desse. Para mim, no meu dia a dia, no campo e tal, ele é mais leve, é mais barato. Se ele quebrar, arranhar, né, mais tá tranquilo. Eu tenho um desse aqui, Fluke, que eu uso só para corrente elétrica, porque ele é bem preciso. Tem esse aqui da Minipa, beleza? Ele também é bom. E tem esse aqui também da Minipa. E qual a diferença desse aqui para esse aqui? Esse aqui tem muito mais funções e é muito mais preciso do que esse aqui, tá? Eu já andei vendo. Esse aqui custa R$ 1.100, beleza? Esse aqui custa 500, 600. E eles são alicate perímetro, que aqui pela pinça você vai medir lá a corrente elétrica nos fios, né? E ele também vai ser um multímetro. Com as ponteiras aqui, você vai medir resistência elétrica, você vai medir é, a tensão elétrica, você vai bater condutividade, você pode medir capacitância, tá? Dependendo da função que ele tiver, beleza? Então, esses aqui são os alicates amperímetros. Terrômetro. O que é alicate terrômetro? É um alicate que vai medir resistência de aterramento. Alicate não, só terrômetro, tá? Aí só o terrômetro ele pode ser em formato de alicate ou pode ser em formato de estacas, né? Qual a diferença desse para esse? Com o alicate terrômetro, só vou poder medir pontos fixos, tá? Eu não consigo medir a resistência da terra ou do local todo que foi aterrado, tá? Por exemplo, um prédio foi todo feito o sistema de proteção de descarga atmosférica. Eu tenho aqui as caixas de expansão, tá? Então, nessas caixas, né, eu vou ter ali um valor ali a ser medido. Nessa aqui agora, se eu quiser medir o terreno todo ali por metro quadrado, qual é a resistência do solo por metro quadrado? Aí eu preciso utilizar um equipamento desse aqui, né, como ele trabalha, né? Eu vou colocar mais ponteiras, né? Tem várias estacas com fios e nós saímos cravando algumas estacas pelo chão e aí eu vou fazendo aqui as medições, né? Eu vou anotando tudo que ele me dá a resistência de toda uma área, beleza? Essezinho aqui é um baratinho, eu vou no mercado, ele é em torno de uns 300, R$ 400. Eu planejo também ter um desse aqui para mim, para uso pessoal mesmo, né? Ele tem a ponteirinha, mas aí eu só consigo medir a resistência em um determinado trecho. Eu coloco a ponteira em um trecho, coloco a ponteira no outro, e eu vou saber a minha resistência, a resistência ali naquele ponto, beleza? Então, isso aqui, gente. Agora, você só precisa ter um desse se você for trabalhar com laudo, beleza? Com laudo elétrico. No seu dia a dia,
Ah, você está fazendo técnico em eletrônica, eletrotécnica, e você vai ser empreendedor, vai trabalhar por conta própria, vai abrir seu negócio. A não ser que você vai trabalhar com laudo elétrico, você não precisa ter um desse, beleza? Ou se você for trabalhar com SPDA, tal, aí você precisa, mas fora isso, não precisa, tá? O atímetro, ou seja, medidor de potência elétrica, né? Então, o atímetro, ele pode ser também um medidor, beleza? Igual nas nossas casas. Por que o medidor? Eu não sei se vocês já tiveram ou terão ainda, né? Mas, por exemplo, na nossa casa, a gente paga o quê? A gente paga o quilowatt-hora. Kilowatt, K, 1000, W, watts. Beleza? Então, watts é o que que é? É a unidade de potência. Então, watts, potência, wattímetro. Então, por isso que o medidor é um wattímetro. Ele está medindo a potência consumida por hora. Beleza? Esse aqui é um alicate amperímetro, que tem o wattímetro incorporado nele. E esse aqui é um equipamentozinho de medição para eu poder trabalhar com pequenos circuitos e determinar a potência em determinados circuitos. Osciloscópio, muito útil e importante para quem vai trabalhar com eletrônica de bancada, trabalhar com reparo em bancada. Quem é técnico de campo, né, você não vai levar um osciloscópio para o campo, para ir da rua, até porque ele é grande, é pesado. Para quem vai trabalhar em bancada, fixo, fazendo teste, análise de placa eletrônica, análise de circuito, é o osciloscópio. E aí, para utilizar o osciloscópio, você precisa ter um pouquinho de noçãozinha de física, tá? Daquela matériazinha lá do segundo ano do ensino médio, sobre ondas, ondas senoidais, ondas cossenos, crista da onda, vale da onda, tá? Repare que aqui, ó, repare que nesse primeiro aqui, no osciloscópio, você precisa entender por que, ó, essa verde aqui, ó, repare que ela está curtinha e está mais aberta. Eu tenho umas ondas aqui que elas estão maiores e mais fundas, tá? Então, o osciloscópio, né, você vai estudar ou a corrente elétrica ou a tensão elétrica por meio da análise de ondas, tá? As ondas irão te dar os parâmetros, beleza? Isso aqui, quem usa isso aqui muito é o pessoal de eletrônica, que trabalha com eletrônica de bancada, beleza? Com circuito eletrônico, placa eletrônica em geral. O voltímetro, né? Um instrumento que vai medir a tensão, ou seja, dentro do meu multímetro eu posso ter o voltímetro para medir tensão, e eu tenho aqui dois aparelhozinhos de voltímetros que podem ficar fixos em determinado local, como, por exemplo, um gerador de energia elétrica, um painel automatizado, né? Ele vai estar marcando lá qual é a tensão de trabalho daquele equipamento. Beleza? Então, fica bem tranquilo. Ah, ohmímetro, ou seja, resistência elétrica, né? Mas como eu falei, você não precisa comprar um ohmímetro, já que todos os multímetros eles têm um ohmímetro dentro. E agora, analisador de espectro. O analisador de espectro ele se aproxima muito com o osciloscópio. Quem trabalha com osciloscópio trabalha com analisador de espectro. E o analisador de espectro também para quem vai trabalhar com laudo elétrico. E aí, qual a diferença do analisador para o osciloscópio? O analisador ele vai pegar uma função de onda, um gráfico de onda, e vai fazer a análise dela. Então, se vocês conseguem reparar bem aqui, ó, o osciloscópio ele te deu várias ondas. O analisador ele vai trabalhar com radiofrequência. Pegou uma onda, vocês conseguem reparar que bem aqui, ó, bem nesse pico aqui, nesse pico de energia, eu tenho aqui algumas cores: verde, uns pontilhados vermelhos, uns pontilhados azuis. Então, isso aqui no meu relatório, ele vai me dizer aqui o que está acontecendo aqui. Hipótese. Eu estava aqui monitorando uma corrente elétrica de um determinado equipamento. Eu estava monitorando, só que de repente, em algum momento, eu tive um pico de corrente elétrica, foi lá em cima e depois estabilizou. Então, isso aqui, essa análise vai me dizer o que ocasionou isso aqui. Beleza? Isso aqui é muito, muito, muito top. É primeiro mundo, né? Mas para quem vai trabalhar com laudo elétrico. Até porque um analisador de RF, por menos de R$ 20.000, você não acha no mercado. Beleza?
frequencímetro, vamos medir a frequência elétrica em hertz, beleza? Isso aqui vai ter muito em painel de indústria ou em geradores, gerador elétrico, né, que para a frequência lá de 60 Hz ou de 50 Hz, se for na Europa. Capacímetro. Capacímetro, ele vai medir a capacitância de um capacitor, né? Aí lembrando lá no ensino médio, o que que é capacitor? É um instrumento que vai armazenar cargas para depois dar partidas em motores, em geral. Beleza? E o capacímetro e o indutímetro são praticamente parecidos, né? Se eu tenho capacímetro, eu posso medir indutímetro também, tá? Porque eu vou estar medindo o campo elétrico. E aí o indutímetro ele mede o indutor, tá? E o que é indutor? É o solenoide ou é uma bobina, né? A bobina de transformador, a bobina de motor, ou seja, não deixa de ser um indutor, beleza? Então tem aqui, ó, capacímetro e indutímetro ao mesmo tempo. Na terceira aula, sem falta, eu vou mostrar para vocês como que os equipamentos funcionam, tá? Eu tenho dois multímetros, eu tenho dois alicarques amperímetros, um da Guepar, um da Fluke, e eu tenho um multímetro, mesmo de ponteira, que tem capacímetro e que tem indutímetro. Aí eu vou tentar fazer um videozinho aqui mostrando para vocês como que funciona cada um, pelo menos, como medir. Beleza, galera? Essa foi a finalização da aula de hoje. Tentei ser bem rápido, bem claro. Apresentei para vocês alguns aparelhos, né, que de repente alguns de vocês já deveriam conhecer, outros talvez vocês nem nunca ouviram falar, estão conhecendo agora, né? Então fica aí, né, o nome para vocês, né? Vejam um vídeo, pausem, anotem, né, os nomes para vocês fazerem a pesquisa de vocês agora, né? E construírem seu próprio conhecimento, entender melhor como que funciona o equipamento, tá? Então, quem gostou, galera, dá o joinha de vocês aí, se inscreve aí no canal aí para o tio aqui continuar fazendo umas aulinhas para vocês aí para o curso técnico. Beleza, galera? Então, vou finalizar aqui a nossa aula de hoje e na semana que vem, vem aí a aula 3. Abraço a todos.